Procurem um dermatologista que vocês gostem, um veterinário que vocês confiem, e ele que vai te orientar da melhor forma possível. Tá. Inclusive para controle de ectoparasitas, pulgas, carrapatos. É importante que seja falado com o veterinário, para não usar de forma errada. As medicações são diferentes, né? Então, a gente tem medicação via oral, a gente tem produto de aplicar, a gente tem coleira, a gente tem tantas opções. O veterinário, primeiro, que ele sabe para que ele está utilizando aquele medicamento, ele vai conseguir avaliar qual que é o ambiente que esse animal vive, se ele é um ambiente muito exposto a esses pulgas e carrapatos. Então, ele consegue escolher a melhor opção terapêutica para aquele animal. Então, tem animal, por exemplo, que vomita. Então, a gente consegue prescrever alguma coisa que não mexa com essa parte gastrointestinal. Então, o veterinário, ele é a pessoa recomendada sempre, gente. E o veterinário, ele tem que ser a última palavra. Eu não consigo entender alguém que leve um cachorro ou um gato no veterinário. O veterinário prescreve, ele faz alguma coisa que o vizinho falou. Não faz sentido nenhum. Não faz. Você pagou uma consulta para o veterinário, né? E você quer ouvir o vizinho, então não tinha que ter levado no veterinário. Então, o veterinário, ele é a pessoa mais capacitada, né? Então, a gente tem que entender que da mesma forma que a gente escuta o médico e a gente segue as instruções do médico, o veterinário, ele é a pessoa com mais capacidade para realmente instruir o que fazer com o seu animal e a gente tem que confiar nele. Se você não confia nele, não tem problema. Busque uma segunda opinião. Sim. E a gente está muito acostumado com isso, principalmente quem está na especialidade. Mas encontre um outro profissional que te dê essa segurança para você seguir um profissional adequado. Perfeito. E esse controle de ectoparasita, pulgas, carrapatos, deve ser feito para todos os animais, mesmo que moram num apartamento, que sai pouco para a rua? Idealmente, sim, né? Porque esse sair pouco é muito relativo. Eu vivo vários clientes falando assim, meu cachorro não tem pulga, ele não sai de casa. Ele não sai mais ou menos, né? Ele toma banho toda semana no pet shop, ele desce para ir ali fazer as necessidades ali na frente do prédio, então ele está exposto. Então, se é um animal que sai para ir no pet shop toda semana, para ir na creche, ele precisa de um uso regular de uma medicação que controle pulga e carrapato. E lembrando que esses parasitas, eles transmitem outras doenças e doenças graves. Então, a doença do carrapato, por exemplo, pode levar o animal a virar óbito. Então, a gente tem que fazer prevenção. Gato, talvez, se for um gato que realmente não tiver sair, vai ficar só num apartamento muito restrito, talvez a gente possa até ponderar se faz sentido ou não. Agora, se ele tem problema dermatológico, a gente usa como critério o uso regular dessas medicações para eu ter certeza que ele não tem alergia à picada de pulga ou carrapato. Então, um paciente alérgico precisa de um uso recorrente dessas medicações. Perfeito. Professor, a gente sabe que existem algumas doenças que são endêmicas em algumas regiões, em alguns locais, né? Falando da nossa realidade aqui de São Paulo, quais as doenças que a gente tem que ficar mais atento aqui? Por exemplo, esporotricose é uma doença endêmica aqui na nossa região? Não era, mas está virando, né? Então, antes a gente falava de esporotricose, a gente pensava no Rio de Janeiro. Certo. Mas a gente sabe que a doença hoje já chegou aqui em São Paulo. Então, quem mora, por exemplo, na zona leste de São Paulo, a gente atende lá na Anclivepa, no hospital público. Sim. E lá a gente pega muito esporotricose. Então, o que é esporotricose? É um fungo que ele é transmitido entre os animais e geralmente é o gato que é o principal transmissor, através da arranhadura, mordedura. Então, ele transmite para cães e transmite para outros gatos e pode transmitir para a gente. Então, ele é uma zoonose. Então, essa é uma doença que a gente precisa se preocupar muito aqui em São Paulo e está cada vez mais frequente e é uma doença grave, né? Que pode levar o paciente a óbito, principalmente o gato. Ele é o que é mais frágil aí entre o cão e o gato com relação a essa doença. Outra doença que a gente tem que tomar cuidado, que ainda não é tão forte aqui em São Paulo, é a leishmaniose. Então, que está cada vez mais, a gente tem diagnosticado casos que antes eram animais que vinham de outras cidades, mas a gente já tem alguns casos aí de descrição de São Paulo mesmo. O que a leishmaniose é? É uma doença parasitária também que é transmitida por um mosquito. Então, o mosquito pica o animal, transmite a leishmania e ele começa a ter várias doenças decorrentes, várias questões decorrentes da leishmaniose. Então, eles podem ficar anêmicos, eles têm uma caquexia importante, eles emagrecem, eles podem ter anemias graves, evoluir para doença renal. Então, é uma doença que a gente tem que rapidamente intervir para controlar e também existe uma questão aí de leishmaniose em seres humanos. Então, esse animal, ele pode ser uma fonte de transmissão, se tiver um mosquito na região, para ser humano. Então, por isso que a gente tem que fazer... A gente, como veterinário, tem um papel muito importante nesse, como eu falei, nesse sistema único de saúde. Então, a gente, na maioria das vezes, diagnostica a zoonose e a
gente é que faz essa documentação junto aos CCZs, né, para justamente minimizar ou entender como é que está sendo a transmissão dessas doenças. No caso da leishmaniose, qual seria a prevenção? Um colar, um medicamento tópico? Hoje em dia é colar, tá? Porque a vacina, ela saiu do mercado, então a gente não tem mais a vacina, então a gente utiliza mais esses colares que são... Tem algumas coleiras que são preventivas e são algumas específicas, né? Então a gente tem que buscar o veterinário para orientar, e principalmente se o animal viaja para outros lugares. Então ele vai para, por exemplo, o Nordeste, para algumas áreas de Minas Gerais, então a gente tem que tomar cuidado,